gente está falando um pouquinho sobre a presença de ferro e manganês em águas, né? Estamos falando dos aspectos químicos disso, de como ele chegou e todas essas características, mas e vem cá, qual que é o problema de eu ter um ferro e um manganês na minha água, né? O que isso vai trazer de prejuízo para essa água, para o uso dessa água, né? Principalmente, uma das coisas que é a mais prejudicial, digamos assim, para o uso, principalmente residencial, são as manchas, né? O ferro e o manganês, eles possuem uma coloração avermelhada, púrpura, indo para o preto. Então, quando eles oxidam, quando eles estão ali naquela água e eles acabam passando pelo processo de oxidação, eles vão ficar depositados na superfície em que essa água entrar em contato e vão formar manchas avermelhadas, né? Vamos colocar aqui um exemplo, então, um exemplo que a gente teve no nosso dia a dia, de uma água com ferro e manganês que a gente tratou. E antes do tratamento, essa água era utilizada na máquina de lavar roupa dessa residência. E daí a gente teve uma toalha com essa coloração. A toalha ficou alaranjada, a toalha ficou avermelhada. E depois disso, a gente instalou um sistema de tratamento para remoção de ferro e manganês daquela água. A água diminuiu o nível de ferro e manganês, né? Baixou, praticamente zerou o ferro e manganês da água. E hoje a gente tem as mesmas toalhas sendo lavadas com água sem ferro e manganês, assim, branquinhas, lindas, perfeitas, né? Enquanto que se tu lava uma roupa com uma água contaminada com ferro e manganês, tu vai ter uma mancha alaranjada que vai escurecendo ao longo do tempo. Quanto mais vezes tu lavar essa roupa numa água contaminada com ferro e manganês, mais escura ela vai ficar, né? Mais avermelhada, mais alaranjada ela vai ficar. Outro lugar que mancha muito com águas com ferro e manganês são as louças do banheiro, né? Privadas, as pias, elas acabam ficando com aquela mancha tão feia, aquela mancha meio laranja de ferrugem na porcelana, e é de uma estética horrível aquilo ali, né? Então, por mais que seja pequeno a contaminação de ferro e manganês nessa água, com o passar do tempo, essas manchas elas vão escurecendo, né? Então, acaba sendo um processo cumulativo e acaba manchando muito as louças de banheiro, né? É uma dos casos que a gente vê mais recorrentes, né? Outra coisa também, muitas vezes se utilizam água de poço para fazer limpeza de calçadas, limpezas da calçada das casas, da parte externa, e também temos casos de manchas muito consideráveis nesses lugares, né? Que acabam diminuindo a estética da residência, acabam causando problemas de estética mesmo. Tu não quer tua casa com a tua entrada da tua casa toda manchada de laranja, sabe? Tu tendo que pintar a tua casa uma vez por ano, por causa que cada vez que tu rega o jardim, tu acaba manchando a parede da tua casa. Então, esse é um aspecto bem complicado e que acaba sendo oneroso, porque cada vez que tu vai estar lá com as manchas, tu vai ter que fazer uma limpeza, e não é qualquer limpeza, né? É uma limpeza com produtos que, pra tu conseguir tirar aquelas manchas de ferro da tua calçada, do lugar ali onde manchou, tu vai precisar de produtos químicos, tu vai precisar, não é só um sabãozinho e água que tu consegue tirar, sabe? Então, também tem esse prejuízo. E, por exemplo, em paredes, muitas vezes tu não consegue nem tirar, tu consegue diminuir ela um pouco, dar uma clareada, mas ela não vai voltar à cor original da tua parede, e tu vai ter que pintar a parede de novo por causa dessas manchas, né? Isso falando num aspecto residencial. Quando se fala de um aspecto de distribuição, essa água, quando tu passa por um tratamento numa ETA, né, numa estação de tratamento de água, para distribuição para uma comunidade, a presença de ferro e manganês vai ter um aspecto bem crítico, que é a deposição desse ferro e desse manganês na tubulação. Então, se tu tiver uma concentração elevada, essa água ela vai escoar pela tubulação e tu vai começar a ter precipitados desse ferro na tua tubulação, que pode gerar entupimentos, pode gerar rompimento da tubulação em alguns locais, ou tu pode ocasionar também o arraste desse precipitado a partir de um determinado tempo. Então tu vai ter lá, tua ETA tá rodando com uma água contaminada com ferro e manganês
por alguns meses, né? E esses meses que estão com o ferro e manganês acumulando na tubulação, dali a pouco essa água vai passar ali e todo esse acúmulo vai se soltar com a passagem da água, né? Por um aumento de pressão na tubulação, ou simplesmente porque cresceu demais aquele acúmulo até que ele foi, né, levado. Esse arraste vai fazer com que chegue na casa das pessoas uma água vermelha na torneira, né? Então tu tem muitos aspectos, muitos casos da ocorrência da água vermelha nas torneiras, porque tu tem uma contaminação lá na ETA que não é bem tratada, vai para a distribuição, uma contaminação pequena muitas vezes, né? Só que daí essa contaminação vai se acumulando na tubulação, passa essa água, arrasta tudo e chega tudo de uma vez na tua torneira, né? Às vezes uma acumulação de meses ali, né? Também tem um fator que o ferro, ele é nutriente para algumas bactérias. Tem algumas bactérias que se alimentam, que tem no seu metabolismo a dependência do ferro, e elas vão crescer principalmente nesses locais de acúmulo. Então, tu vai ter ali também a formação de uma matéria biológica, né, de bactérias que vão se alimentando desse ferro e que, quando tiver esse arraste, vai uma água bem contaminada com bactéria, com ferro, né? A deposição do ferro, ela não forma um precipitado duro, né? Essa precipitação é um precipitado mole, é um lodo que forma. O ferro, ele acaba formando um precipitado tipo lodo, né? E ali, esse lodo que vai se acumulando, vai servindo de nutriente para as bactérias que estão se prendendo na tubulação, e tu vai ter esse acúmulo, né? E daí, de um tempo, isso vai ser arrastado e vai parar na torneira da casa das pessoas, e não é nada agradável tu não conseguir consumir a água que chega na torneira da tua casa, porque ela tá extremamente contaminada, né? Então, é um parâmetro que tem que estar muito atento numa estação de tratamento de água, se esse ferro está sendo tratado de maneira adequada, ou se ele está saindo numa concentração pequena. Tá pequeno, tá ainda, não é algo que vai dar um sabor na água, que vai dar um cheiro na água, né? Vai chegar numa condição ainda utilizável na torneira das pessoas, mas durante o transporte tu vai ter um problema que ele vai crescendo conforme o tempo, e pode ser um problema sério dali a alguns meses, né, desse acúmulo do ferro e do manganês nas tubulações. Então, a nível de potabilidade, a presença de ferro e manganês nas águas, ela não vai causar um prejuízo para a saúde das pessoas, né, em concentrações moderadas. A nossa regulamentação hoje de potabilidade, a norma que rege a potabilidade hoje de águas no Brasil, determina que a presença de ferro seja abaixo de 0,3 miligramas por litro, né? Então abaixo de 0,3 ppm, e a presença de manganês abaixo de 0,1 ppm, né? Esse é o limite da nossa legislação de potabilidade. Esse limite, ele está muito mais atrelado a outros problemas relacionados com a presença de ferro e manganês em águas do que propriamente ao prejuízo à saúde, né? Apesar de que é muito bom tu ter essa limitação para que tu não tenha um consumo em excesso, né? Porque na nossa alimentação a gente tem outras fontes desses minerais, né? Então, se acabar tendo na água também, e tu for uma pessoa que come muito feijão, tu vai acabar tendo um excesso de ferro no teu corpo, né? Então, a portaria hoje delimita como 0,3 miligramas por litro de ferro e 0,1 miligramas por litro de manganês. Outro aspecto também que é muito problemático na presença do ferro e do manganês em água é o sabor, né? Então, se tu tiver uma água com um pouco mais de concentração de ferro, tu vai ter uma água com sabor metálico. Essa água vai ter aquele sabor bem de metal, sabe? Parece que tá lambendo uma colher de aço inox, né? Então tá ali aquele saborzinho do aço inox que fica, vai ter esse sabor na água. E para tu fazer uma preparação de alimento, para tu passar um café com essa água, é difícil. O café não vai sair gostoso, não vai sair bom. Para tu fazer um chá, esse teu chá não vai ficar com sabor legal.
né? E é um tipo de contaminação que tu não retira num filtro de carvão, que é o que normalmente a gente utiliza na água potável das nossas residências, né? A água vem do sistema de distribuição, ela vai ter cloro, né? E tu vai passar ela num carvão ativado para remover esse cloro e ter um sabor mais... para não ter sabor, né? Para tu conseguir utilizar uma água sem sabor, uma água de uma maior qualidade. E esse ferro ele não vai ficar preso nesse filtro de carvão. E vai diminuir a qualidade da comida e da bebida que tu faz na tua casa. Então, esse é um outro aspecto a nível residencial de como o ferro pode ser prejudicial, né? A presença de ferro pode causar um prejuízo, não para tua saúde, mas para tua comodidade de vida, né? Então, vai ter manchas nos pisos, nas louças, nas roupas que tu lava, né? Roupa branca lavada em água com ferro e manganês, não fica branca. Tu vai ter sempre uma roupa bege. Uma roupa bege, e daí a pouco esse bege vai se transformar numa roupa laranja, né? E daí a pouco essa roupa laranja vai estar num negócio sujo, vermelho, avermelhado, né? Então, tu tem esses aspectos que são os principais problemas ocasionados pela presença de ferro e manganês em água, a nível residencial e a nível de distribuição, né? Tu também pode ter problemas a níveis industriais. Tu tem uma água na tua indústria que tu utiliza e ela tem ferro e manganês, há grandes chances de, primeiro, acontecer a mesma coisa que acontece em sistemas de distribuição e esse ferro e esse manganês acabar se depositando e tu ter a formação desses depósitos e depois o arraste deles e a chegada de uma água de baixíssima qualidade no teu processo industrial. Outra coisa, alguns processos exigem que a tua água seja de uma ótima qualidade. Ferro e manganês em águas pode ocasionar corrosão de tubulação e equipamento. Então, se tu tem na entrada da tua caldeira, da tua torre de resfriamento, da tua prensa, uma água com ferro e manganês, essa água, por exemplo, vai entrar aquecida, a presença de ferro ali pode sim, e provavelmente vai ocasionar uma corrosão da tua tubulação, do teu equipamento, e vai aumentar ainda mais os níveis de ferro e manganês nessa tua água. Então, quando tu tiver o teu efluente, a tua saída de água, né, a tua água residual que tu vai tratar para depois lançar ou reutilizar dentro da tua empresa, com ferro e manganês vai ter um nível mais alto do que, por exemplo, na entrada, porque está acontecendo corrosão do teu equipamento, da tua tubulação dentro da tua empresa, né? Então, é um fator que tu também tem que prestar muita atenção em qualquer equipamento industrial, qual é a qualidade da água que eu preciso ter naquele equipamento, sabe? Eu posso ter um nível de ferro e manganês, vai ser prejudicial, não vai? Né? Na minha experiência e na minha visão, sim, vai. Então, é necessário tratar essa água para que tu possa utilizar ela de uma maneira segura dentro da tua indústria, né? Dentro da tua empresa.